Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a presença do nosso Deus esteja com você, te abençoando, te iluminando, te guiando, que onde quer que você vá, que Ele esteja com você. Amém? Queria desejar boa noite a cada um de vocês, que o nosso Deus abençoe na sua vida grandiosamente. Hoje, Deus me tocou para levar uma palavra a cada um de vocês. E hoje a palavra dessa noite vai se encontrar no livro de Jó. Livro de Jó. Quem estiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, o versículo 21 ao 22. Livro de Jó, capítulo 1, do versículo 21 ao 22. Aqueles que não tiver a sua Bíblia, só ouça, porque a palavra de Deus diz que a bênção vem pelo ouvir e pelo praticar, pelo obedecer. Então só me ouça e escute bem o que Deus vai falar agora nesse momento para você, tá? Escute bem. Está assim: e disse Jó, nu saí do ventre, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso, 22. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vou repetir o primeiro versículo. Disse Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, descanse seu coração a partir desse momento e ouça o que eu tenho para falar de Deus para você. A Bíblia vai dizer aqui sobre um homem que era temente a Deus. Talvez você já conhece ou já ouviu falar sobre Jó. Jó, para aqueles que não sabem, era um homem temente a Deus. Um homem que buscava o Senhor todos os dias. Tinha uma comunhão com Deus, assim como nós estamos tendo. Jó buscava a Deus sem cessar. Ele orava, clamava. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e orava pela sua família, fazia ofertas, sacrifícios, pois Jó sempre cuidava da sua família e da sua fé. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Diz que Jó não só era temente a Deus, como Jó também desviava do mal. Jó se desviava do mal, tudo aquilo que poderia trazer intriga, ou alguma desavença, ou aquilo que Deus não ia se agradar dele. Tudo que isso Jó se desviava, ele não aceitava. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, fiel e temente a Deus. Ouve isso. E a Bíblia diz que um dia, certo momento, o inimigo, o diabo, vai e começa a provar a Jó. O inimigo entra na vida de Jó, entra na casa de Jó, mas o inimigo só entrou na casa de Jó porque Deus permitiu. Porque o inimigo falou para Deus, dizendo: esse homem que serve ao Senhor, ele só é assim porque o Senhor abençoa ele em tudo que ele faz. Ele só é assim, fiel, porque o Senhor, tudo que ele faz, tudo que ele coloca as mãos, o Senhor abençoa. Ele é próspero em tudo. E Jó era próspero.
Ele era rico, tinha gado, tinha ovelhas. A família, Jó era a família mais abençoada dali, daqueles povos. Jó era um homem muito rico. E o diabo começa a jogar isso, dizendo a Deus: ele só é assim porque o Senhor abençoa ele. Mas deixa eu tocar naquilo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemiar, ele não vai dizer contra você algo mal, vai te xingar. Deixa eu tocar. E a Bíblia diz que Deus autoriza para que ele tocasse em Jó. E a Bíblia diz que o inimigo vai e toca em Jó. A palavra de Deus diz que o inimigo toca na família de Jó. O inimigo toca e mata. Vem um vento e derruba a casa, mata a família de Jó, mata os filhos. Jó tinha 10 filhos, acaba com os filhos de Jó. A palavra de Deus diz que Jó foi tão atribulado que ele perdeu tudo que ele tinha. Os seus gados morreram, suas ovelhas morreram. Jó lhe perdeu tudo o que ele tinha. Jó não tinha mais nada. Seus filhos morreram. E a Bíblia diz que só restou ele e a esposa, a mulher de Jó. E a Bíblia diz que o inimigo ainda coloca úlceras no corpo de Jó. Úlceras era como uma lepra. E a Bíblia diz que aquele Jó, ele se jogava no chão, na areia, e se coçava com um pedaço de pedra. Aqui Jó começou a passar por um momento difícil, um momento que ninguém nunca passou. Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu família, perdeu bens e agora perdeu a saúde. Jó não tinha mais nada. Só o que restava para Jó era a sua fé e a sua esposa, pois ele não tinha mais nada. E a Bíblia diz que o inimigo toca na vida da esposa dele e diz pela boca da esposa dele: Jó, por que você ainda adora esse Deus? Olha que o inimigo usa a esposa de Jó para falar para ele: Jó, por que você ainda adora esse Deus? Olha o que ele fez para você. Você não tem mais nada. Você não tem mais posses. Você é um homem desprezável. Você não tem... Seus filhos morreram. Você não tem mais nada, nem saúde você tem. E a mulher de Jó diz para ele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre logo? Amaldiçoa e morre logo. Porque você não tem mais nada. Você não, daqui por diante você não tem mais nada. Morre logo. E Jó, um homem com um coração voltado ao Senhor, conhece de Deus, conhece a Deus, chora para sua esposa e diz: não, você fala como uma louca. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou falar contra Deus. Por que eu ia fazer isso? Se Deus nos dá coisas boas, se Deus nos prospera, se Deus nos abençoa, por que não Ele não poderia nos dar coisas ruins? Por que Deus não poderia nos dar isso que eu estou vivendo? Se Ele não nos dá coisas boas, por que Ele não poderia nos dar coisas ruins? Não, eu nunca vou fazer isso. E a Bíblia diz que Jó em nenhum momento falou contra Deus. Em nenhum momento blasfemiou, ou julgou, ou levantou alguma coisa contra Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jó se levanta e vai adorar a Deus. Mesmo por aquele momento que ele estava passando, mesmo por aquela aflição, Jó diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, eu não tenho mais nada. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque tudo é dele, e a glória sempre vai ser para ele. E a Bíblia diz que Jó se levanta e começa a adorar a Deus, mesmo sem saber o que ia acontecer, se ele ia morrer, sem nada. Jó não desvia o seu olhar de Deus, mas ele continua buscando o Deus
o Deus que abençoou ele, o Deus que estava com ele. Mesmo quando todo mundo virou as costas para ele, até os seus amigos zombaram dele, mesmo assim Jó continuou buscando a Deus, continuou firme e orando a Deus. A Bíblia diz que Jó orava e dava graças a Deus. A Bíblia diz que quando Jó começou a adorar a Deus, exaltar o Senhor, a Bíblia diz que Deus cura Jó e restitui tudo que Jó tinha. Deus restitui tudo que Jó tinha, porque Deus viu a fé de Jó. Ele viu que Jó não estava com Deus só por causa da bênção, só porque Deus poderia abençoar ele. Não, ele viu que Jó estava com Deus porque ele era Deus. Jó estava com Deus porque ele viu que Deus, ele é Deus. E não é só porque ele vai nos abençoar ou que ele não vai nos abençoar. A gente deve adorar e buscar a Deus de todas as formas. Não só com a bênção, mas também sem a bênção. Jó viu que Deus, ele é Deus. E por isso que Jó buscava o Senhor. E a Bíblia diz que como Jó buscou a Deus e não blasfemiou, Deus restituiu tudo que Jó tinha. Jó foi muito mais próspero. Deus restituiu os seus filhos. Ele teve vários filhos. Deus restituiu os seus bens, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus bois. Jó já era um homem próspero. Depois dali se tornou um homem mais próspero ainda. Deus prosperou Jó em tudo que ele tinha. Eu queria dizer a cada um de vocês que Jó, ele é um homem que nos deve admiração. A gente deve admiração por esse homem, porque Jó, ele foi um homem reto ao Senhor. Jó foi um homem íntegro a Deus. Mesmo pela fase difícil que ele estava vivendo, ele não deixou de parar de olhar para Deus, mas sim, ele continuou olhando e clamando ao Senhor. Jó, ele venceu aquele momento difícil. Jó, ele conseguiu vencer aquele momento difícil, porque ele não tirou os olhos do Senhor. Às vezes, a gente acha que estamos vivendo um tempo difícil e às vezes a gente acha que não tem nem nada para agradecer. Será mesmo? Às vezes a gente só pede para Deus e a gente não para e só agradece a Deus. A gente não para e só louva, adora Ele. Queridos irmãos, a gente tem que não só pedir bênçãos para o Senhor, mas temos que agradecer a Ele por tudo que Ele faz por nós. Talvez a gente nem vê nem percebe, mas Deus está cuidando de você diariamente. Ele está te guardando, está te provendo. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus dos impossíveis. Assim como Jó estava com Deus, não só no momento de coisas boas, mas também nos momentos ruins. Jó nunca blasfemiou contra Deus. Então, talvez a gente ache que não tem nada para agradecer. Será mesmo? Se você está respirando aí nesse momento, agradeça a Deus, porque foi Ele que te deu esse ar que a gente respira. Se você tem saúde, se você está vendo esse vídeo, seus olhos enxergam bem, seus ouvidos escutam bem, é porque Deus te deu essa bênção. Então agradeça ao Senhor. Não deixe de agradecer a Ele. Pedir, a gente pode pedir, mas nunca esqueça que Deus, Ele é Deus. Ele pode dar, Ele pode tomar, Ele pode fazer tudo que Ele querer, que Ele é Deus. E nós somos papel de adoradores. Adore ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo nas dificuldades, adore ao Senhor. Porque é nesses momentos que Deus viu o seu caráter, sonda o seu coração e Ele te abençoa. É nesses momentos que Deus te abençoa. Então, debaixo dessa palavra, vamos orar a Deus. Vamos buscar o Senhor, mas nesse dia, nessa noite, não vamos pedir nada. Vamos só agradecer a Deus por tudo que Ele faz e vamos fortalecer nossa comunhão com Ele nesse momento. E vamos, assim como Jó, vamos confiar em Deus e vamos agradecer a Ele por tudo que Ele está fazendo em nossas vidas.
Vamos orar a Deus? Então feche teus olhos nesse momento e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, entramos na tua presença nesse momento, Pai, para te agradecer. Te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso que tu nos destes. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Senhor, por esse dia. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deste e às vezes a gente nem percebeu. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Eu quero entregar nesse momento, Pai, a vida de cada um que está vendo esse vídeo em tuas mãos. E eu declaro que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre de cada um, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Continue com seu coração voltado ao Senhor e adorando o seu nome, porque Deus vai honrar o seu coração, Deus vai honrar a sua fé, e você será abençoado, assim como Jó fez. Fique com Deus e amanhã acorda cedo e vamos orar comigo. Eu estarei aqui orando com você e por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.